Juiz acata a STF e libera acesso de Lula a mensagens de Moro e Dallagnol. O que muda é somente o fato de que agora a defesa do ex-presidente Lula vai começar a utilizar essas mensagens. O grande detalhe é que a Globo vai continuar escondendo a Lava Jato como sendo um objeto de... Agora vem o lado oculto da notícia, e é em cima do lado oculto da notícia que a gente deveria traçar nossa estratégia. Como que a esquerda deveria agir nesse momento? A esquerda deveria mostrar para o povo brasileiro que a Lava Jato foi uma articulação para prender o Lula? Não. Tem parte do povo brasileiro que só vai perdoar o Lula daqui 2 anos. Tem parte do povo brasileiro que foi tão programada para ter ódio do Lula que ela precisa primeiro entender que ela foi feita de idiota. A grande estratégia desse momento seria mostrar para o povo brasileiro que a Lava Jato quebrou o Brasil. Nós precisamos mudar dentro da cabeça do manipulado aquela máxima de que o PT quebrou o Brasil para uma máxima muito estratégica. A Lava Jato quebrou o Brasil. Só que agora não são mensagens do hacker. Agora são mensagens que foram periciadas pela Polícia Federal do Bolsonaro. Eu vou falar mais uma vez porque é muito emocionante. Agora não são simplesmente as mensagens do hacker que foram divulgadas pelo Glenn Greenwald. Agora tratam-se de mensagens que foram periciadas pela Polícia Federal e já podem ser utilizadas inclusive como provas no processo do ex-presidente Lula. E a Polícia Federal dessa vez não é uma Polícia Federal petista, é uma Polícia Federal que está sob comando do Bolsonaro. Isso é muito forte, porque hoje o governo federal não está mais desesperado para proteger a Operação Lava Jato. Durante o governo Temer, a gente tinha uma superproteção à Operação Lava Jato. Como aquela superproteção evitava a possibilidade da gente levar a verdade para os brasileiros, a gente não conseguia explicar para o povo brasileiro que a Lava Jato quebrou o Brasil. Durante o governo Bolsonaro, nós não temos mais essa ligação entre a Lava Jato e o governo federal. O governo Bolsonaro brigou, inclusive, com o Moro. É a hora da gente aproveitar. E olha que coisa interessante. Se a gente aproveitar esse momento para mostrar para o povo brasileiro que foi a Lava Jato que quebrou o Brasil, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Nós começamos com ciência, vamos falar de mais ciência. 2 ideias não vão ocupar o mesmo lugar do espaço. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você não precisa defender o Lula, você não precisa acusar o Bolsonaro, você não precisa bater na cara do bolsonarista. O discurso agora é um discurso simples de substituição. Você vai mostrar para o eleitor do Bolsonaro que foi a Lava Jato que quebrou o Brasil. Isso é muito fácil, porque isso é uma coisa que está nos números. A partir do momento que a cabeça do cara mudar e ele deixar de acreditar que foi, ele passar a acreditar que foi a Lava Jato que quebrou o Brasil, não vai ter mais espaço para o argumento de que o PT quebrou o Brasil. Hoje, o PT está tão fraco e o grupo do Bolsonaro está tão forte que o grupo do Sérgio Moro está tão forte que hoje o Bolsonaro já não está mais com tanto medo do PT, ele não está tão preocupado em atacar o PT. Isso é maravilhoso, porque o Bolsonaro pode ser um aliado na desmoralização da Lava Jato. E a desmoralização da Lava Jato é automaticamente o restabelecimento da sociedade brasileira, porque a partir do momento que a Lava Jato foi exposta para o povo brasileiro como uma armação dos Estados Unidos para derrubar a soberania nacional, nós vamos ter uma evolução fantástica. Porque vejam só, hoje nós temos um problema sério. O povo brasileiro acredita que tem uma disputa interna entre Lula e Bolsonaro, essa disputa é pelo poder, essa disputa é pela corrupção e que há uma luta contra a corrupção. Isso está no imaginário popular na cabeça do povo hoje. Vamos compartilhar aí para aumentar o alcance, que essa informação é importante. Se essa informação chegar no maior número de pessoas o possível, a gente consegue automaticamente ir mudando as coisas. Então eu peço para você, tanto no Face como no YouTube, que compartilhe essa informação.
O imaginário popular hoje é que existe uma disputa interna, e essa disputa é entre PT e Bolsonaro, é uma disputa contra e a favor da corrupção, uma disputa pelo poder, enfim, o povo vê essa disputa. Então hoje, o cara, quando você fala do Bolsonaro, ele responde para você, e o PT? Quando você fala do Lula, o cara responde, e o Bolsonaro? Isso porque existe essa polarização no Brasil. Essa polarização, ela começou por causa de um trabalho dos Estados Unidos que agora é periciado pela Polícia Federal. A Lava Jato destruiu a economia brasileira e mostrar isso para a população só depende de tirar o nome Lula e Bolsonaro. Sabe por quê? Porque Sérgio Moro não é mais defendido pela população do Bolsonaro. O Bolsonaro é defendido pelos seus eleitores, Sérgio Moro não. Sérgio Moro já é odiado pela população que gosta do Lula. Então, demonstrar para a maioria da população hoje que o verdadeiro inimigo não é o vizinho que votou no Bolsonaro, nem o vizinho que votou no Haddad, mas uma articulação dos Estados Unidos para desestabilizar a economia brasileira, pode trazer para a gente uma coisa muito importante, que é a unificação do povo brasileiro. E essa unificação do povo brasileiro, ela vai obviamente acontecer dentro de uma ideologia que contemple os interesses nacionais. Se a gente mostra que a Operação Lava Jato quebrou o Brasil para acabar com a nossa indústria, naturalmente vai surgir no coração do brasileiro o sentimento de desejo pela volta da indústria. Se a gente mostra que a Operação Lava Jato acabou com o Brasil para tirar do brasileiro o direito ao consumo, automaticamente nasce no coração da pessoa que perceber isso a vontade de trazer de volta o consumo para o brasileiro. Lá na reta final, no momento das eleições, as pessoas vão conseguir identificar qual candidato traz propostas que são compatíveis com a indústria e com o consumo e quais candidatos trazem propostas que são compatíveis com a continuidade da Lava Jato. Então agora a estratégia é essa. Podemos dizer que, nesse momento, é hora da gente parar de falar de Lula e Bolsonaro. Esse momento é hora de falar de políticas públicas. Esse momento é hora de falar de como a Lava Jato destruiu o Brasil. Porque aí o cara não vai estar desesperado para tentar proteger o Bolsonaro e vai fechar os ouvidos e nem escutar o que você tem a dizer. Se você souber mostrar como a Lava Jato destruiu o Brasil, você vai conseguir trazer de volta muitas pessoas que pensam que o PT destruiu o Brasil. Lembre-se, é muito difícil duas ideias ocuparem o mesmo lugar no espaço, duas causas para o mesmo efeito. Se você conseguir explicar para o cara como que a Lava Jato destruiu o Brasil, automaticamente a ideia de que o PT destruiu o Brasil vai saindo aos poucos. Você não precisa falar, não foi o PT que destruiu o Brasil, foi a Lava Jato. Basta você mostrar como a Lava Jato destruiu o Brasil, por que a Lava Jato destruiu o Brasil, e automaticamente o antipetismo vai caindo com isso. E vão nascendo coisas maravilhosas como quem apoiou a Lava Jato? A Rede Globo. Automaticamente a credibilidade da Globo cai com isso. Vocês estão entendendo? Ah, peraí, além da Rede Globo ter apoiado a Lava Jato, a Rede Globo intensificou a corrida contra o PT. Mas por quê? Só para derrubar a Dilma e conseguir vender o pré-sal? Aos poucos as pessoas vão entender a importância da Petrobras. É preciso ser cirúrgico na comunicação. É preciso ser preciso na comunicação. Isso é muito importante nesse momento. E agora nós temos uma oportunidade muito legal para isso. Porque é uma oportunidade em que aquilo que antes tinha sido feito pelo hacker russo, aquilo que antes era só fake news, aquilo que antes era negado, hoje torna-se uma coisa que foi periciada pela Polícia Federal.